Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje pra gente falar de um assunto que, cara, como sempre é algo que vai te ajudar a crescer financeiramente, ajudar no seu negócio. E especificamente hoje a gente tá com um convidado muito especial, um grande amigo, Felipe Tapp. Eu já vou deixar que ele se apresente, mas por que a gente gravou esse assunto? Pra você ter uma ideia, só no ano de 2022, até abril de 2022, 213 mil novas empresas foram criadas. E será que todas elas sabem cuidar das suas finanças? Então, para falar sobre o assunto de hoje, Felipe Tapp, que é consultor financeiro, especialista em finanças empresariais. Cara, então, antes de mais nada, muito obrigado e se apresenta para a galera. Quem é o Felipe em alguns segundos? Fala, Rafa, beleza? Muito obrigado aí pelo convite. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Tapp, sou lá da cidade de Campinas, interior. Então, porta, porteiro e portão vai rolar aqui. Sou especialista em cuidar das finanças de empreendedores, voltado mais para mulheres, né? Eu tenho 99% dos meus clientes são mulheres e amo falar sobre finanças, tanto pessoais, empresariais aí. Eu trabalhei por 13 anos dentro de uma indústria, então todo esse know-how, toda essa experiência que eu tenho para empreender é dentro dessa indústria. Sou especialista em precificação de produtos e serviços também, que eu adquiri ao longo desses 13 anos dentro dessa indústria gráfica. E a parte organizacional, né? E um detalhe, eu não trabalhava no financeiro da empresa, eu trabalhava na parte estratégica da empresa, que era a parte de engenharia de processo, produtos e até mesmo a parte de precificação. E todo esse conhecimento foi dali. E um outro grande detalhe também, que é interessante falar para o pessoal, eu fui uma pessoa endividada. Então, sair da dívida, eu consigo ajudar os empreendedores, consigo ajudar pessoas físicas a sair da dívida e também a parte de se organizar. Então, esse é um pouquinho do Tapp, um ex-gordinho. Ex-endividado. Ex-endividado e hoje totalmente diferente aí, em poucos anos. Hoje ele não tem dívidas, né? Hoje ele tá mais magro e também mais careca, né? Exatamente. Então as coisas vão melhorando ao longo do tempo aí. Por um lado melhora, por outro lado piora. Cara, mas assim, é legal assim a gente falar, né? Então, pra você que tá assistindo a gente, primeira coisa, se você tá no YouTube, cara, não deixa lá de curtir o canal, de se inscrever, ativar aquele sininho lá pra receber notificação, tá? Mais uma vez eu vou pedir perdão a vocês pela minha voz um pouco barganhada aqui, pela essa questão da tosse ainda, do resfriado, mas não é Covid, tá todo mundo bem, tudo tranquilo, mas não tem jeito, né? Um carioca que vem pra cidade de São Paulo, mesmo já há 3 anos aqui, o tempo seco não ajuda muito a gente. Mas, cara, eu quis chamar o Tapp aqui, Tapp, a ideia de te chamar nesse podcast é primeiro que a gente, cara, já se conhece, a gente já tem uma amizade, a gente já fez alguns trabalhos juntos, a gente faz alguns trabalhos juntos, né? Então, eu particularmente comecei muito atuando na área de finanças para a empresa e depois a gente foi migrando para a área de pessoa física. Mas uma das coisas que eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas finanças, muito também tem a questão técnica. Sim. E também tem a questão comportamental, né? Então, a gente vê, por exemplo, vamos pegar o cenário atual. Quem está acompanhando as mídias, cara, quem é empreendedor, quem é autônomo, percebe a dificuldade, principalmente de você repassar alguns preços relacionado ao aumento de todos os custos que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente bateu aí, cara, 2 dígitos de inflação nos últimos 12 meses. A gente vê toda a matéria-prima aumentando, que automaticamente isso vai chegar para o empreendedor e ele tem que, de alguma forma, repassar isso para o cliente final. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de finanças para a empresa, né, a primeira coisa que eu tenho que ter muito claro em questão de organizacional, de organização, de estruturação, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para que isso fique bem dividido? Rafael, empreendedores, vocês precisam, primeira coisa é separar pessoa física da jurídica. Essa é a primeira coisa, porque os dois números juntos acabam confundindo a interpretação no futuro, tá? Então a primeira coisa é você separar a sua pessoa física e da jurídica. Segundo, cara, as pessoas, não é que elas não saibam fazer uma organização, um planejamento financeiro ou até mesmo colocar entradas e saídas. Elas sabem fazer isso, elas sabem o que tem que fazer. E eu vejo muitas pessoas errando nisso por conta de comportamento. Deixar para depois. Simplesmente elas não fazem um processo ali, o natural, de anotar suas entradas, anotar suas saídas. Por quê? Comportamento. Deixar para depois, achar que o fluxo de caixa ele não é tão necessário assim, não é, depois eu vejo, a minha empresa hoje está dando lucro, para que eu vou ter isso? E se ela já está dando lucro, ela pode ter mais lucro ainda se você conseguir interpretar os números. Então, o porquê das pessoas não fazerem um fluxo de caixa, elas não saberiam a importância.
não é só entrada e saída, não é só você identificar se está entrando ou saindo X e saber para onde está indo. Não. Interpretações. Daqui 3 meses, 6 meses, daqui 1 ano, o que você pode, talvez, aumentar a sua estrutura. E as pessoas erram nesse grande detalhe, tá? Então, primeira coisa é separar a pessoa física da jurídica. A segunda é fazer um bom fluxo de caixa. Bom fluxo de caixa, não tenho know-how nenhum de fazer fluxo de caixa. Começa, você é uma mercearia ou você é uma pessoa, um pequeno empreendedor ainda, começa na forma simples. Vai lá, tudo que entrou no dia, tudo que saiu, o que você tem que pagar, começa a replicar isso por 30 dias. Depois você consegue ver uma visão mais macro disso daí. Começa a separar, né? Tipo, teve entradas de Pix, teve entradas de transferência, dinheiro, cartão de crédito, débito, crédito. Felipe, mas por que eu tenho que separar? Olha só que legal. Isso está na parte da organizacional. Se a maioria dos seus clientes hoje pagam em cartão de crédito e a sua taxa de cartão de crédito ali, ao passar o cartão de 3%, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma ótima negociação com o cartão de crédito para você pagar menos taxa possível para você rentabilizar. Olha o que o fluxo, olha o que a organização está fazendo para você, te rentabilizar lá no final. Não, e até é importante que você consiga ter uma visão mais clara do seu negócio, né? Então, você tocou num ponto e aí que eu acho que talvez possa entrar a maior dificuldade do pequeno empreendedor, do empreendedor iniciante, que é que ele olha para aquela realidade e ele tem que, ao mesmo tempo que ele tem que vender, ele tem que prospectar, ele tem que gerenciar, ele tem que ser o financeiro, né? Ele acaba tendo que ser tudo ao mesmo tempo e aí gera essa dificuldade. E uma das coisas que você falou é que eu sempre bato muito nas conversas, nos bate-papos, cara, existe uma necessidade, né? Quando a gente olha para o financeiro, eu não posso olhar para o financeiro apenas como algo que eu preciso fazer, e sim que eu necessito que funcione. Pré-requisito, né? Porque ele é um pulmão. Gestão. Não tem jeito. É claro que a venda ela é muito importante. Mas é muito louco porque a gente já teve casos de clientes que a gente pôde compartilhar e conversar que quanto mais o cliente vendia, mais prejuízo ele tinha. Cara, pensa assim, para aqui agora e pensa comigo. Imagina você, a cada mês que você vende mais você paga para vender. Maior é o seu prejuízo. E isso está muito relacionado a você não entender sobre 3 pontos, que eu chamo dos 3 Cs. Custo, cliente e concorrência. Você não olha para o seu custo, você não identifica quanto que você tem de gasto para poder fazer aquela operação, seja um produto ou serviço. Você não olha para quem é o seu cliente. Então você não sabe para quem você está vendendo, qual preço você pode comprar. E você não olha para a sua concorrência. Isso pode ser para um local físico ou pode ser digital. Mas é importante que você olhe para isso. E quando você tem esse entendimento e você verifica esses 3 pontos, você vai conseguir compreender se de fato aquilo que você está cobrando faz sentido ou não. Porque, cara, se você trabalha, se você executa, se você quer de fato ter um resultado, você não pode deixar de olhar para o seu financeiro. E como que você vai olhar custo e cliente, né? Custo e o cliente e o produto em si, né? Cara, é o fluxo de caixa e a precificação, os dois. No fluxo de caixa, olha só que interessante, você olhando a parte de custo. Você sabe que na precificação, as pessoas até mesmo erram essa parte de interpretação de que ela é uma previsão do que vai acontecer lá no futuro. Então, por exemplo, esse café aqui foi precificado, sei lá, R$5. Só que o custo desse café é de R$2. Então, na teoria, vai ficar R$3 de rentabilidade do produto, certo? Ok. Então, existe uma margem de retorno desse produto aqui, não tem? Só que, por algum motivo, subiu a cápsula do café ou o café no meio do mês. Só que a sua previsão, então, está furada. A sua precificação está furada. E aonde você vai começar a enxergar isso rapidamente? Lógico, se você é uma pessoa que está comprando, você já vai sentir. Mas no fluxo de caixa você consegue perceber isso. Como? Seu faturamento é de 10 mil, certo? E você precificou que todo o seu retorno vai ser de 50%. Então, se 10 mil é faturamento, 5 mil tem que ficar para fornecedor. E os outros 5 mil para pagar as contas. Se está ficando 6 mil, você está levando prejuízo, porque não está precificado 50% custo direto, 50% para pagar os outros custos, então tem alguma coisa errada. No fluxo de caixa, na parte organizacional que as pessoas acabam não fazendo por comportamento, não porque não saiba, dá para interpretar isso. E isso cara, na hora que eu bato o olho no fluxo de caixa, eu falo para o meu cliente que a gente faz a precificação, nós não determinamos ser 50% de custo direto de fornecedor, por que está dando 54%? Tapi, e você acredita que assim, é necessário que essa alteração seja feita o quanto antes? Né? Porque se a gente
passa um mês sem ajeitar essa precificação, 2 meses, 3 meses, 1 ano, cara, quanto isso pode trazer de prejuízo, né? Já teve algum caso específico que depois de muito tempo que o cliente foi olhar para essa realidade, cara, se eu tivesse visto isso 6 meses antes, talvez eu não chegasse ao ponto que eu cheguei agora. Rafa, eu acho que tem que fazer uma... Por isso que é interessante, o empreendedor ele tem que ter uma visão assim, certo? Ele tem que olhar como que está o cenário econômico. Então vamos lá, uma pessoa que vende arroz e feijão ali, um prato, o arroz e o feijão ele está variando bastante, certo? Então, por exemplo, o feijão mês passado estava 5, hoje está 10. Só que e o mês que vem? Então ele tem que entender o cenário econômico antes de ele repassar. Por quê? Senão ele pode fazer o quê? Ele pode ficar defasado ali do preço da sua concorrência. Então ele tem que entender a economia do Brasil. O mínimo necessário. E esperar ali, pô, não conheço, não entendo. Vamos fazer uma média de 3 meses? No máximo. Bateu 3 meses, aumentou, vamos lá, janeiro, ok, fevereiro, março. Bateu março, já tem uma disparada de preço, você não está conseguindo segurar, repassa. Agora, se for um custo muito, por exemplo, arroz e feijão, ainda dá para você diluir ali na comida, no prato de comida, dá para você segurar as pontas. Mas, por exemplo, a carne, que é mais expressivo na hora de uma venda, ou qualquer outra coisa, por exemplo, um café. O café é um custo direto. Se isso aqui custa hoje R$5 de custo, ele vende por 10 e subir para 7, cara, ele tem que vender, ele tem que alterar automaticamente. Tá? Então, cada cliente, cada produto tem que reagir de uma forma diferente. Tá? Cada cliente, cada produto tem que reagir de uma forma diferente. Aconteceu do quê? O mercado, eu trabalho muito com o mercado de festas, voltado a balões, acervo, que você faz a locação dos pegs em monte ali e o pessoal vai fazendo as festas. O mercado de acervo, a última vez que eu conversei com a maioria das donas de acervo, o que elas fazem? Elas compram, por exemplo, tem essa mesa, elas compram essa mesa e elas fazem a locação dessa mesa, do painel, de tudo, ok? Então, elas não acabam aplicando o reajuste do aluguel. Só que o custo dela está aumentando. Certo? Sim. É praxe do mercado de acervo. E elas não estão aplicando. Por exemplo, a inflação bateu 12%, nem 12% eles aumentaram o custo. Nem 12%. Só que o custo dela, o preço, só que o custo dela aumentou 40%. E elas com dificuldade de pagar. Aí eu falo, por que vocês não aumentam? Ah, porque ninguém aumenta. Ou seja, ninguém tem o quê? Tem a coragem naquele mercado de aumentar o preço. Por quê? Muita oferta para pouca demanda. E aí também tem um outro ponto, né, Tap? Assim, quando a gente fala de um aumento de preço, um repasse de preço, a gente não pode esquecer no diferencial do próprio empreendedor. Então não adianta a gente apenas repassar um custo que a gente teve um aumento. Né? Então você tocou no ponto da inflação, por exemplo. A gente vem com uma inflação muito alta nos últimos 12 meses. Né? A gente bateu o recorde agora, não só a nível Brasil, mas nível mundial também. Então, automaticamente tudo fica mais caro. Né? Você que vai ao mercado, você já percebeu, a gente não precisa especificar, mas você sabe, cara, as compras são mais caras. Né? Eu sempre brinco, eu falo assim, cara, ou tá tudo mais caro, ou eu fiquei mais fraco, né? Porque antigamente eu gastava a mesma coisa e trazia 5 sacolas, agora eu trago uma sacola só. Então alguma coisa mudou. Só que, inevitavelmente, quando você tem o seu próprio negócio, você vai precisar repassar isso. Sim. Porque não tem como você conseguir manter. A velocidade do aumento do seu ganho, ela é muito menor comparada ao custo do aumento de vida. Vamos falar sobre o padrão de vida aqui especificamente. Sim. Então, há necessidade desse repasse, mas também a gente pode falar que existe um outro ponto. Né? Qual é o diferencial que aquele negócio, que aquela empresa, que aquele empreendedor está colocando para que se faça sentido? Porque ao mesmo tempo que eu estou repassando o meu valor, aumentando o meu valor de venda, na outra ponta, o meu consumidor final também está sofrendo com a inflação. Sim. Então, como é que a gente pode, talvez, chegar nesse equilíbrio? Eu acho que o diferencial seria um ponto, ou o que mais você pode colocar? Ô, Rafa, só colocando uma observação, o que eu vejo na parte dessa evolução de preço, tá? Que volta lá na parte da organização financeira e ter o fluxo de caixa. Senão a gente perde só essa linha de raciocínio, é muito importante. Isso serve também para a pessoa física, ok? Se você tem ali listado o custo fixo da tua empresa, os seus custos, bem listado, que é o básico que as pessoas precisam fazer. Tá, então fala a primeira pessoa, tá? O que seriam exemplos desses Água, custos? luz, telefone, funcionário, tá, gasolina, são esses custos básicos. Ótimo, okay? beleza. Não estou falando fornecedor, porque fornecedor ele é variável conforme você vai vendendo, você tem esse custo. Se você não tem esse custo, é porque você não está vendendo. Tá? Mas o custo fixo
ele é o quê? Faça sol, faça chuva, vai acontecer o quê? Você tem que pagar. Bateu a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo teve que negociar aluguel, teve todo mundo que tem que negociar com um funcionário para dar um jeito de pagar, porque o fornecedor já estava dado de jeito, ok? Parou de Produzir, né? produzir. Produzir, ótimo, beleza. Se as pessoas não enxergarem isso de uma forma de quê? Começar a planilhar, a melhor forma, gente. Na boa, eu não consigo ver ou através de aplicativos ou sistemas. Isso não dá para fazer em papel, fica difícil. Se você não planilhar isso, eu faço isso na minha pessoa física, tá? Eu vou olhando lá, moradia. Meu custo de moradia, quanto que ele evoluiu de janeiro a junho? Pô, ele evoluiu 6%. Mesma coisa, quanto que o seu custo fixo da tua empresa evoluiu de janeiro a junho? 10%. Pô, Felipe, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você já sabe que evoluiu 10%, ou você precisa faturar mais, ou você precisa repassar isso para o seu custo. Então as pessoas acabam não analisando isso no fluxo de caixa. E na pessoa física também. Vamos fazer um cenário aqui. Pessoas que ganhavam 10 mil reais em 2020 e tinham um custo de vida de 6. Sim. Certo? Tudo subiu 2020 para 2021, pelo menos 30%. Quanto que dá? Dá uns 7 mil e pouquinho. Isso. Então ela não consegue guardar o tanto que estava guardando. Aí bateu 21 para 22, mas pelo menos 30%. Já chegou a perto de 10 mil. Se o salário dela, ou seja, se o seu faturamento não evoluiu, você já praticamente está empatando e você já começou a sentir que você está patinando. Entendeu? E aí é muito difícil você conseguir descer o padrão de vida, né? Tanto empresa e tanto Sim, pessoa claro. física. A gente fala de uma forma geral. É muito mais fácil, né? Acho que quem já passou por isso pode falar muito mais prático. Cara, imagina aquele momento que você ganhava 2 mil reais e do nada você ganhou 5 mil. É natural que você vai aumentar o seu padrão de vida para 5 mil reais, sem que você perceba muitas das vezes. Então você vai comprar aquilo que você não podia comprar, você vai fazer um novo financiamento. Então, subir o padrão de vida para cima, próximo da sua receita, ele é muito fácil. A dificuldade é quando você tem que fazer o caminho inverso. Porque para fazer o caminho inverso, você vai precisar de duas coisas. A primeira, coragem para você admitir que você não tem mais aquela capacidade financeira e humildade. Porque se você não tem isso, você vai continuar querendo mostrar um padrão que você não pode mais ter. Não agora. Depois você pode até voltar. Mas se você não tiver essas duas atitudes de coragem e humildade, dificilmente você vai conseguir sair da onde você está e avançar para onde você precisa ir. E quando você tem um número, você consegue repassar o valor correto, certo? O percentual correto. E aí você passa o justo para a ponta, que é o consumidor final. E aí você falou, Felipe, qual que é o diferencial? Até puxando a sua pergunta. Qual que é o diferencial para eu aplicar ali 10, 15, 20% para que a pessoa, pô, ela também está sofrendo com outros produtos? Qual que é o seu diferencial? Primeiro, clareza. Toda vez que você for repassar um reajuste, você for colocar um reajuste em uma pessoa, porque eu acho que eu vim de minha empresa e toda vez que eu ia repassar reajuste para alguém, eu tinha que levar cartas de reajuste de fornecedores, de empresas, de fazer um dossiê para pedir para que a outra empresa me pagasse a mais. Eu acho que eu acho que o empreendedor ele também tem que passar isso de uma forma mais tranquila para o cliente final. O porquê está reajustando? De forma até técnica. Pô, está reajustando porque isso aumentou, isso aqui está aumentando, o meu custo também aumentou. Lógico, conversar com os principais... Eu acho que é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Por mais que todos estejam sendo influenciados, né, cara, não tem como você não perceber que houve um aumento de custo. Então, se você deixa aquilo transparecer, você falou, cara, clareza. A sinceridade, falar, ó, isso aqui tá mais caro, porque de fato houve um aumento e eu estou repassando da forma mais justa que eu posso, porque eu também não posso trabalhar e ter prejuízo. Então, acho que esse seria um ponto, né? Por que o pão aumentou? Porque o trigo aumentou. Porque aconteceu isso, isso e isso. Então, quanto mais clareza, melhor. E de uma forma muito suave. Né? Sim, muito sim, suave. Sim. Mas, Felipe, mas o que isso vai diferenciar eu? Cara, a comunicação. E o cuidado que você vai ter com o seu cliente. Não você chegar num lugar e falar assim, tá 20% mais caro. Aí a pessoa, né, eu falo, pô, ela não tá tendo um cuidado comigo. Eu sou cliente há tanto tempo. E ela não me explicou o motivo. Se ela tivesse explicado, eu continuaria. E aí vai do seu entendimento. Qual o outro diferencial que eu vejo? Cara, entrega. Existe valor e preço. Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você leva. Então, o que o seu cliente está levando de você? Por mais que você reajustou,
Você está baseado ali nas informações, certinho, mas o que o seu cliente está levando de você? Ele está pegando o seu produto, mas ele sai de lá com qual sensação? Qual aquela, nossa, fui bem atendido, nossa, que entrega, ele me entregou a mais, entendeu? Estava fazendo uma consultoria para 2 sócios ali, né, para uma empresa, e aí a gente acertou a parte empresarial, mas eu senti, isso é valor, tá? Eu senti que a pessoa física dele estava precisando também do que a jurídica. Eu falei assim, eu quero uma reunião individual com os dois, se vocês me permitirem, para que eu ajude, auxilie vocês na pessoa física de vocês. Porque não adianta eu tratar a empresa, sendo que qualquer coisa que acontecer de errado na sua pessoa física vai respingar no que a gente está tratando aqui. Cara, isso é um detalhe que é muito importante, né? A gente, como eu comentei no início, a gente já fez alguns trabalhos que a gente compartilha muito, né, pela essa questão de você ter mais especialidade em empresa. Então acaba que o meu público ele é muito mais pessoa física e investidores. E a gente já fez um trabalho conjunto em relação a isso, porque, cara, para mim, eu sou o espelho da minha empresa. Então, se eu não tenho as minhas finanças bem organizadas, inevitavelmente a minha empresa também vai ter um problema. Porque não tem como, por mais que a gente queira tecnicamente separar pessoa física de pessoa jurídica, não existe a dicotomia de pessoas. Eu sou a mesma pessoa na minha empresa, eu sou a mesma pessoa na minha casa, eu sou a mesma pessoa no meu casamento, eu sou a mesma pessoa na minha relação com meus amigos. Agora, se você tem 7 vidas, algo está errado. Então é importante que a gente, antes de ter... Beleza, eu tenho um negócio, eu quero me estruturar. Tá, como tá a sua casa? Né? Aquela máxima. Não adianta eu querer ir pra rua para arrumar o mundo, se nem a minha cama eu consigo arrumar. Isso aí. Então, acho que esse é um ponto sensacional. E para a gente, talvez, entrar um pouco num ponto mais técnico, né? Eu separei algumas perguntas aqui que a galera também me mandou. Beleza. E algumas que eu acho que faz sentido para a gente falar aqui. Quando a gente fala de prestação, né? A gente tem tanto a parte de serviço que você atua, né? E a gente tem a parte do produto ali, de venda e tudo mais. Uma das coisas que é muito difícil as pessoas colocarem dentro do seu custo: hora-trabalho. Elas esquecem disso. E aí, muitas das vezes, elas não percebem o quanto de fato de lucro elas têm porque esse valor não está inserido. De forma mais prática possível, né? A gente sabe que a educação financeira ela é simples, mas ela não é fácil. E quando a gente fala de empresa, ainda mais na voz aqui, né? O máximo que a gente consegue fazer uma mímica para quem está no YouTube, trazer um pouco para a gente, assim, de forma prática. Como que eu posso implementar isso dentro do meu custo? Aonde que eu faço isso? Qual é o melhor cálculo que eu posso fazer? Cara, vou ensinar de uma forma bem tranquila você achar o custo hora da tua empresa para produção, tá? Confeiteiras, pessoal que trabalha com... Produção que eu falo é confeiteiras, pessoas que... Tudo que tem a mão de obra. Tudo mão de obra. Tá. Vamos lá. Tudo você tem que pegar a mão e mexer e fazer. Mexer. Você vai fazer o quê? Você vai listar no papel, pode ser no papel, você vai listar ali todos os seus custos fixos, aquilo que não vai mudar. Não vai mudar se você parar. Bom, parei de faturar, eu vou ter que pagar água, luz, telefone, aluguel, condomínio, segurança, colocar ali todos os seus custos, que faça sol, faça chuva, tu tem que pagar, ok? Depois, RH, o salário do seu funcionário, do seu colaborador, o seu salário, o seu prolabore. E vamos deixar um parênteses aqui pra gente falar sobre isso daqui a pouco. Ok? E talvez você fale isso. Dá uma olhadinha dentro da tua casa, vê quanto realmente você precisa para que você pague os seus custos dentro da tua casa, ok? E aí você coloca os encargos. Por quê? Se você tem funcionário registrado, certo? Você tem que colocar os encargos. FGTS, INSS, 13º, férias. Então tem os encargos. E depois a parte da depreciação, que a depreciação é o quê? Gente, se você tem uma batedeira hoje, uma industrial, um forno industrial, você não tem isso para fazer bolo para os seus filhos, certo? Você tem que fazer o quê? Você tem que... Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo esse bem vai durar, tá, na tua mão? E quanto tempo você tem que comprar outro? Mais ou menos é assim a conta, tá? Para ser mais fácil. Você vai somar tudo isso e vai dar um valor. Imagine que dê 20 mil reais. Você tem que pensar em quanto tempo de produção que você tem. Felipe, eu trabalho, deu 20 mil, eu trabalho 100 horas por mês. E aí você pega, divide 20 mil, dividido por 100, vai dar 200 reais, é isso? Tá ao vivo aqui, pô, 20 mil por 100, vamos ver se você é bom de conta. 200. 200 reais. Vai estar 200 reais sua hora. Lógico, cada empresa tem o seu custo. Tomara que a gente não tenha errado o cálculo, né? Não, eu tô brincando. Então, esses 200 reais, ele tem que estar incluso dentro da produção ali. Pô, se você consegue produzir dentro de uma hora, se você consegue produzir, sei lá, 20 bolos,
Você pega 200 dividido por 20, dá? Ah, você vira aí, meu irmão. Você quer ficar usando a calculadora toda hora? Você tem que saber. Fala, qual? 200 dividido por 20. Pô, você tem que saber, cara. Você que é o cara do empresário aí, dá, dá 10. dá 10, pô. Então, esses 10 reais, você vai ter que colocar ali no custo hora da tua empresa. Pelo menos, por exemplo, vou fazer um caseirinho. O custo ali é de 10 reais. Depois vem o custo fixo, depois toda a parte de fechamento. O custo hora é bem simples de ser encontrado. Você só precisa de uma calculadora. Só precisa de uma calculadora ou um programinha de Excel. Não, uma calculadora do telefone aqui. Na cabeça, às vezes, a gente pode esquecer, mas na calculadora vai. Mas resumindo, são 3 partes. Você vai juntar ali o valor dos custos fixos, RH e a depreciação, vai somar tudo isso, vai dar um valor X e vai diluir pelo tempo de trabalho. Tá? O tempo que você realmente vai colocar a mão na massa e produzir. Felipe, mas eu trabalho 50 horas por dia. Minha cabeça... você vai ter que colocar a mão na massa. Nós, empreendedores, o empresário, se for contabilizar o tempo de trabalho nosso, ele é o quê? Pô, a gente o tempo todo está trabalhando. Às vezes a gente está num parque de diversão, a gente está tendo ideia de trabalho. Por quê? É o nosso papel. Mas é importante você saber essa rotina de trabalho. Exatamente. Quantas horas você vai executar de fato. Isso. Né? Então, porque até para que você também saiba aproveitar os determinados momentos. E quanto mais horas que você coloca ali, mais barato vai ficar a sua hora. Então, qual que é a estratégia? Por exemplo, exemplo de serviço, tá? Eu quero ganhar um X. Eu determinei que eu vou atender só quatro pessoas por dia. De segunda a quinta. Pô, Felipe, mas você vai trabalhar só 4 horas por dia? Você leu aquele livro lá, Trabalho 4? Não, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho criação de conteúdo, eu tenho que analisar. Só que aquelas 4 pessoas, durante segunda a quinta, que eu vou atender, elas têm que pagar, né, todo meus custos. O salário final, o faturamento final que eu quero ter. Então, só para vocês entenderem, quanto mais diluído, mais tempo de trabalho, mais barato vai ficar a sua hora. Mas nem sempre você vai conseguir fechar tudo isso. E não necessariamente você cobrar mais barato pela hora e aumentar a proporção de quantidade de cliente que você atende vai te dar o mesmo resultado financeiro no final. Exatamente. Então a gente fala de um esforço muito grande, mas pouco trabalho produtivo. Exatamente. Então muitas das vezes você conseguir concentrar uma melhor estrutura orçamentária, um melhor financeiro, você conseguir determinar qual é o público que você vai atingir, quem é o cliente, quanto você vai cobrar, você acaba muitas vezes teoricamente trabalhando menos. Lógico, porque a execução e a entrega, ela sempre vai ter um potencial muito maior, mas você consegue, no menor determinado tempo, ter um resultado financeiro muito maior porque você soube precificar corretamente. Sim. Então, isso que é louco. Se você não sabe fazer uma precificação corretamente, muitas das vezes você vai trabalhar mais para ganhar menos. Então, você vai aumentar a sua carga horária, você vai ter um maior esforço e o resultado final não vai acontecer. E o que isso vai te gerar? Frustração. Porque você vai trabalhar durante 30 dias direto, corrido, cara, 8, 10, 12, 14 horas por dia e no final você não vai ver o dinheiro na sua mão. E isso vai te gerar uma frustração. Mas não é porque você é um mau ou um péssimo empreendedor, e sim porque você esqueceu de olhar para o fundamento. E aí uma coisa, cara, que eu nunca mais me esqueço, que é uma frase que eu levo para mim é: o fundamento vem antes do faturamento. Se eu não tenho um bom fundamento, não importa o quanto eu fature, nada vai funcionar. E aí você já escutou aquelas pessoas falando, eu trabalho e não consigo ver a cor do dinheiro? Você já escutou isso? Eu trabalho, ou mesmo você deve estar falando, pô, Felipe, Rafael, eu trabalho e não vejo a cor do meu dinheiro, eu não sei para onde vai. Primeiro, fluxo de caixa. Segundo, a sua precificação está errada. Você não chegou no seu ponto de equilíbrio. Você só está pegando o dinheiro aqui, você só está faturando ali 10 mil, certo? E passando de mão, deixando os seus fornecedores ricos, deixando os seus colaboradores bem, e você mesmo esqueceu, porque você não tem o fundamento, você não tem a estratégia para montar ali, você não sabe o quanto você precisa faturar de fato, qual é a quantidade de cafezinho todos os meses você precisa vender para que você tenha um bom faturamento, um bom retorno financeiro, que é o lucro, né? E sim, é importante a gente falar que, cara, empreender não é fácil. Não. Empreender é muito bom. Cara, assim, é gostoso. A gente, quem empreende, curte, gosta, mas a gente tem que tirar essa ideia que eu vou trabalhar menos. Principalmente no início da jornada. Né? A gente teve, a última convidada que a gente teve no podcast aqui, a Júlia, foi o primeiro episódio. Cara, ela falou muito sobre isso. Ela falou, eu trabalho muito mais quando eu era professora de inglês. Quando você trabalha no CLT, eu trabalhava das 7h30 às 5h20. Deu às 5h20, bati o cartão e ia embora. Eu ia treinar, ia fazer... Ontem eu fui dormir 10 horas. Atendendo, né? Então assim, isso é importante a gente falar. Porque assim, se você quer começar a empreender,
né? A primeira coisa que você tem que saber é que por que você está empreendendo? O que você vai fazer? O porquê você vai fazer? Porque não adianta você começar. Até a sua primeira motivação pode até ser o dinheiro, mas não é ela que vai te manter. Porque no final você vai ver que muitas das vezes você vai trabalhar mais para ganhar menos. Mas o que está relacionado é o quanto você entrega e quanto você transforma. Né? Cara, a gente trabalha com finanças, né? Então assim, é muito louco quando você consegue ver a transformação de uma pessoa que estava extremamente endividada, uma empresa totalmente quebrada, e hoje em dia ela consegue ter alegria. Cara, isso é uma coisa que é impagável. Mas todo esse processo, né, a gente não pode fugir desse processo. O problema é que sempre quando a gente tem uma dificuldade, a primeira coisa que a gente busca é a fuga e não o confronto. E o confronto não é briga. O confronto é você enfrentar, porque tudo aquilo que você deixa de lado, que você tolera, não transforma. E aí você tem que entender até onde você quer tolerar e até onde você quer transformar. Sabe o que o empreendedor ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo o seguinte: tô com uma dificuldade. Ele não fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Ele não faz essa pergunta. Ele fala assim, quem está me prejudicando? O governo? O Covid? O mercado? É sempre essa pergunta. Pô, o mercado está me prejudicando. O mercado não está comprador. Ele nunca pega e fala assim, o que eu estou fazendo de errado? E toda vez que eu tenho uma baixa, pô, eu sou empreendedor, tem altos e baixos. Toda vez que eu tenho uma baixa no meu negócio, eu pergunto, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso mudar para que eu volte a faturar X? Para que eu volte a faturar 50% a mais do que eu fature 50% a mais do que eu estou faturando. Ele sempre vai colocar culpado. E aí trabalha de autorresponsabilidade. Cara, a autorresponsabilidade é uma coisa que, se a gente tiver, muda muita coisa. Né? Então a gente primeiro. Cara, é uma frase muito boba, mas é o que eu sempre falo. Às vezes eu tô apontando o dedo para um, mas tem quatro dedos. 5 não dá, né? Porque só tem 5 não. Mas eu tenho 4 dedos apontando para mim. Porque eu sou o verdadeiro culpado. Né? Eu tenho que entender, cara, aonde eu errei, aonde eu falhei, o que eu posso mudar. Porque eu não posso querer olhar, como você falou, eu vou culpar o governo, o que for. Mas calma aí, deixa eu ver, aonde eu tô falhando? Na minha estrutura organizacional, no meu financeiro, técnica de venda. Se eu estou atendendo bem o cliente. Cara, se eu estou atendendo bem o cliente. É o principal. É o principal. E às vezes a gente não olha para isso. Então, eu acho que, cara, isso foi um ponto que você colocou super, super importante. Enquanto a gente tiver uma posição de vitimismo, ao invés de se autorresponsabilizar, porque se tem uma consequência, houve uma causa. E será que eu não fui a causa desse problema? E se eu fui a causa, eu preciso voltar para onde foi a causa e resolver. Né? A gente fala, cara, eu tenho que fazer o caminho de volta. Na ISO 9001 tinha um nome isso. Melhoria contínua. Então. E aí você pensa, cara, mas a gente não pensa nisso. Por quê? Porque você entra muito no automático. E aí que a gente já pode pegar esse gancho e entrar. Muito do financeiro tem mais a ver com comportamento do que com técnica. Exatamente. É inevitável. Não vamos menosprezar o conhecimento técnico que a gente precisa ter. Né? Não adianta apenas eu ter uma mente muito boa se eu não tenho a capacidade técnica de execução, se eu não sei utilizar uma calculadora, por exemplo, se eu não sei fazer um cálculo de precificação, se eu não sei, por exemplo, um Excel básico, um sistema. Isso são coisas que você pode aprender a fazer ou você pode ter alguém que faça isso para você. E aí depende de qual é a sua necessidade. 20% conhecimento e 80% de comportamento. Porque se você vai lá, agora, igual aqui a gente deu várias dicas, certo? Se você escutar, só escutar, eu já sei disso. Mas se você não está realizando, é comportamento. É isso que vai mudar. Se você não anota suas entradas e suas saídas, se você não sabe interpretar, você não olha, cara, é comportamental. A informação você teve. O que vai mudar é os 80% de comportamento, de mudança de atitude e autorresponsabilidade. Cara, sensacional, né? Pareto falava sobre isso, né? Os 80% de execução 20% de execução que traz 80% de resultado. Então é muito louco a gente olhar para isso, porque é tudo uma questão muito mais comportamental do que de fato técnica. Você precisa da técnica, mas o comportamento é sensacional. E a gente vê que a dificuldade que a gente tem de passar por momentos complicados e querer enfrentar esses momentos traz pra gente essa dificuldade. E pra gente entrar sobre isso, Tap, como que eu posso, de alguma forma, usar uma palavra, me blindar dessa necessidade? Porque, assim, para que eu tenha um comportamento contínuo, é necessário que eu tenha disciplina. Uhum. E como é que dentro de um momento, cara, que tudo tá mais caro, tá difícil de vender, os clientes não estão chegando, como que eu consigo manter esse comportamento, eu consigo me manter sólido para que, de fato, mesmo no momento de dificuldade, eu consiga dar continuidade no meu negócio? Cara, a primeira coisa é a autorresponsabilidade, né? Você tem que...
nunca colocar culpado nas coisas, sempre olhar para dentro de você mesmo, falar o que está errado dentro da sua empresa, ver o que está de errado e começar a ajustar, como o Rafael até mesmo mencionou e eu mencionei. Cara, o segundo momento é você ter todos os seus números na mão, tá? A parte de fluxo de caixa, uma precificação bem afinada. E aí, Rafa, você tem a parte do ponto de equilíbrio. Quanto que eu preciso faturar? O que eu preciso buscar todos os meses de faturamento? E como eu vou buscar isso todos os dias, todos os meses, para que eu consiga me manter no mercado? E se o primeiro mês não der certo, você volta e fala assim, o que eu fiz de errado? Mas só que você tem que fazer uma ação muito rápida. Por quê? O seu primeiro mês está negativo. O segundo mês ele tem que ficar pelo menos 0 a 0. E no terceiro mês ter retorno. Por quê? São ações. Tá? Para que você... E repassar, por exemplo, subiu tudo. Cara, não tem o que fazer. A gasolina, a Petrobras fala lá, vai subir 10%. Cara, na hora que anunciou já subiu. Ok? Por que você não sobe? Por que você não repassa para os seus clientes? Por que todo mundo segura o lucro? Quando segura o lucro e não repassa isso, o que você tem que pensar? Você vai precisar de mais gente comprando. Se você não consegue colocar ou você não tem uma estratégia de pessoas entrando na tua loja, no teu comércio, para que supra isso, você vai passar dificuldade. E as pessoas não olham para esse ponto. Ou seja, elas não se mantêm. E aí também tem a importância de... a gente fala muito do conceito de reserva de emergência para a pessoa física. Mas é louco como é que as pessoas esquecem desse conceito para a empresa. E tem que ter. Até maior do que pessoa física. Né? Pelo menos 12 meses do seu faturamento. E aí a pessoa fala assim, Felipe, poxa, então eu tenho mais de 200 mil reais? Cara, pandemia veio aí. 12 meses praticamente teve pessoas que não faturaram. Teve gente que quebrou. Por quê? Não tinha reserva. Eu vi pessoas, assim, próximas, né, empreendedores, que eles estavam muito bem, só que em vez de montar a sua reserva, comprava-se carros, comprava casa. Pô, minha empresa tá top. Chegou a pandemia. Cara, não dá para vender. Não tem liquidez o dinheiro dele. E como que ele vai manter o negócio? Teve que fechar. Não aguentou. Então ele só tem um passivo, ele não tem um ativo, né? Vamos dizer assim. Então, para se manter também, a reserva de emergência tem que existir. Pô, mas eu sou um prestador de serviços. Pode acontecer também. Claro. O serviço ele pode sumir de uma hora para outra. Tá? Um personal, nós que somos consultores, por exemplo, Júlio o pessoal tá de férias, né? Quem que é um consultor? Cara, dezembro. Quem que é um consultor na orelha em dezembro, falando que você não pode comprar a ceia de Natal. Presente de Natal. Presente de Natal. Cara, o cara vai, Felipe, chegou janeiro, IPTU e IPVA se vira de me ajudar. Isso é legal, assim, da questão pegando o lance da reserva de emergência, né? Porque você falou assim, o empreendedor, meu cliente estava bem. Só que o conceito de bem dele estava relacionado aos bens materiais que ele tinha, não à estrutura do negócio. Então, assim, para mim, um empreendedor bem é o cara que ele consegue ficar 12 meses sem trabalhar, 6 meses sem trabalhar, ele tem reserva. Lógico, não é porque ele quer, porque houve um problema, né? Imprevistos são previstos. Eu só não sei quando vai acontecer e quanto vai me custar. Então, eu penso no melhor, mas me preparo para um cenário ruim. Se eu não tenho esse entendimento, se eu não tenho essa percepção, eu vou ser pego de surpresa. Porque são coisas incontroláveis. Eu não consigo controlar o futuro. Por mais que você queira, você não consegue. O futuro, ele é invariável. Ele é impenetrável. Então, eu preciso estar preparado para esse momento. Então, nós, como empreendedores, empresários, eu tenho a necessidade de estar preparado para um cenário desse. Então, isso é muito importante quando a gente fala da estrutura da reserva de emergência. E aí, a gente estava falando sobre a questão do ponto de equilíbrio. Eu vou trazer um relato aqui até de uma cliente, a gente compartilhando. Né? Durante alguns anos, eu atendi muito um público de nail designer. Né? Essas mulheres que fazem unha e tal, cara, que é muito legal. E houve uma transição, onde uma dessas alunas queria abrir o seu próprio espaço. Então, ela falou assim, olha, eu quero abrir meu espaço porque eu tenho uma meta. Cara, eu preciso ganhar X mil reais por mês. A primeira coisa que a gente fez foi, quantos clientes você precisa atender para você conseguir ganhar isso? Quando a gente foi pegar o tempo de hora que ela tinha de mesa, é o tempo que ela demorava para atender uma cliente, ela percebeu que mesmo que ela trabalhasse 14 horas por dia, ela não conseguiria chegar naquela meta. Não significa que ela deixou de dar aquele próximo passo, mas ela criou uma estrutura anterior e entendeu que aquela meta que ela colocou não fazia sentido. Porque na cabeça dela só somou, se eu atendo tanto, eu ganho tanto. Mas ela não colocou quanto ela teria de custo, direto e indireto, quanto que ela teria da mão de obra, o tempo de deslocamento até o espaço. Então toda essa transição precisa ser necessária, porque senão você cria uma falsa percepção de resultado
Você não alcança aquele resultado no tempo que você determinou e você vai acabar se frustrando. O que a pessoa precisa ter aí? Ela precisa ter o controle, tem que ter os números. Segundo, planejamento. Antes de qualquer execução, que vocês fizeram, um planejamento, uma simulação. E sabe o que os empreendedores fazem hoje? Se hoje eu estou vendendo 10 bolos aqui em casa, quando eu estiver ali na esquina, eu vou vender 50. E não é assim. E às vezes aqueles 50 bolos não vão pagar o custo, porque ela não simulou todo o Paranauê, todo o que teria que ser simulado. E as pessoas não fazem essa linha de raciocínio. É porque acho que cria muito a falsa percepção que eu tenho que estar em algum lugar. Físico, né? Eu preciso ter um lugar físico. Cara, não que o físico não seja necessário, né? Mas assim, eu preciso ter um espaço, o meu espaço, né? A minha loja de bolo, a minha academia. Vamos colocar diversos exemplos. A minha esmalteria, né? Então assim, durante quase 4 anos eu atendi muita cliente, atendo até hoje, criei designer. Então assim, não, eu preciso do meu espaço. Cara, eu quero muito que você cresça. Eu quero muito que você abra seu espaço, que você atenda. Mas qual é o momento certo para isso? Não necessariamente o espaço que vai fazer com que você tenha um melhor lucro. Porque a gente tem que também diferenciar faturamento e lucro. Né? Então, faturamento faturamento é o número final. É o número que você olha lá na sua conta, mas o que de fato entrou para o seu bolso é diferente. O faturamento vem da venda. Agora, o lucro é que você pode gastar. E eu não julgo as pessoas que não entendem isso. Porque claro. No começo, quando eu comecei a estudar, existia assim, cara, não tem problema, eu vou faturar ali, tipo... 10 mil reais, para mim tá ótimo. Aí eu falei, mas por quê? Porque minha contribuição marginal, né? O meu retorno em cima disso é 100%. Então, tipo, eu vou prestar serviço. Eu falei, mas só 10? A sua estrutura é para faturar 1 milhão. Eu falei, não, se eu faturar 1 milhão, vai ficar os mesmos 10. Só que eu estou movimentando 1 milhão, o meu risco é maior para ficar 10. Aí, até eu entender esse ponto, eu falei, cara, faz todo sentido. Que é simplesmente você pegar... Imagine que você tem um equipamento, né? Você tem um equipamento que você consiga produzir. A pessoa te fornece toda a matéria-prima, você só entra com o trabalho e você tira limpo aquilo, o seu custo hora. Cara, isso é a melhor coisa. E o que muitas pessoas me procuram também, Rafa, é para fazer essa transição. Saída de casa, dentro de casa, empreendedores, empreendedoras, para montar algo próprio. Só que dentro de casa, ela já tem uma dificuldade em pagar as contas dentro de casa. Aí eu sempre falo para elas e para eles, né? Como que você vai assumir um aluguel, sendo que você não consegue pagar a conta física sua com o teu negócio? Para que isso aconteça, você precisa vender X produtos, vamos dizer assim. E a pessoa, cara, é impossível hoje. Eu falo assim, então faça ser possível dentro da tua casa, porque quando você estiver ali dentro do seu negócio, você não vai passar dificuldade nenhuma. E você consegue. Dentro da tua casa você consegue fazer isso. E as pessoas não fazem esse planejamento, essa percepção. É porque quando a gente faz essa estrutura de planejamento, a gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Né? Então, tudo tem o seu tempo determinado. E às vezes a gente quer pular etapas. Né? Eu falo que é antecipação de sonhos. Né? Esse é um caso que eu sempre conto. Cara, com 20 anos eu quis antecipar o sonho. Eu quis comprar um carro que eu não podia ter. Então assim... Com 18, eu fui precoce. Então assim, cara, eu lembro que com 20 anos, toda a galera que eu andava queria comprar um carro. Né? Então eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pensei assim, pô, eu tenho 20 anos, cara, 20 anos, e eu não tenho um carro. Eu vou morrer. Vou me rejeitar na vida. E o que eu fiz? Comprei um carro. Só que comprei o carro, eu ganhava acho que R$1.800 por mês. Eu não tinha nenhuma estrutura de reserva. Cara, eu lembro até hoje que eu não tinha capacidade de pagar a segunda parcela do carro. E eu liguei para um amigo e falei assim, cara, eu preciso de um carro. Ele, como? Não sei. Se vira. Passou 3 dias e me ligou. Tem um golzinho aqui, geração 4, só tá sem o retrovisor. Quer? Traz. E eu não consegui pagar a segunda parcela. Então assim, por quê? Porque eu tinha necessidade de antecipar um sonho ou ter um padrão de vida que eu não poderia ter. Então quando a gente não entende que para tudo existe um tempo determinado, eu sempre quero ter o que eu não posso ter na hora errada. E se eu deixo que isso me leve, cara, dificilmente vai me dar, primeiramente, muito mais trabalho para eu voltar para aquele estado original que eu tava e o custo que eu vou ter. Então acho que é muito importante que a gente entenda. Eu posso agora, eu devo agora planejar, estruturar e aí sim executar. Exatamente. Cara, eu fiz muito isso. Então, coloquei os juros compostos aí contra mim, né? Não a favor. E quando você entende isso, e isso para empreendedor também, né? Porque o assunto, cara, faz todo sentido as pessoas não anteciparem sonho.
Tá? Igual casa. Em 2015, eu e minha esposa decidimos, vamos juntar dinheiro para comprar uma casa ou vamos entrar no financiamento? Cara, eu entrar no financiamento, eu teria que pagar 30 anos daquilo que eu juntei em 4. Olha só, eu juntei em 4 que eu ia pagar em 30. Tudo uma questão de planejamento, de visão, de esperar aquela euforia. Não, eu vou mudar meu negócio, eu vou fazer uma estrutura, eu vou bombar, e se chegar lá e não bomba. Por quê? Foi mal planejado. Não teve um plano de negócio para isso, esse é o nome, né? Não teve uma pesquisa de mercado e acaba você esquecendo um pouco da precificação dos números lá atrás. E aí, quando você vai para o mercado rejeita ou não tem um aceite, né, naquele momento. E aí você começa a patinar, porque você antecipou um sonho. Voltado para empreendedor, né? Exato, cara. E quando a gente fala da palavra planejamento, ela vem dessa origem da palavra plano. Né? E plano, cara, você pega uma rua plana, você consegue enxergar o outro lado da rua. Então você já sabe quais serão os próximos passos. É claro que naquela execução, até você atravessar a rua, pode passar um carro, pode passar um animal, muitas coisas podem acontecer. Mas você sabe da onde você está saindo e para onde você está indo. Então você já tem uma estrutura para que aquilo aconteça. Dentro desse caminho, cara, assim, o campo de batalha pode acontecer muita coisa, mas você já tem algo traçado. O problema é quando você quer andar por uma rua sinuosa, sem que você consiga enxergar nem da onde você saiu, nem para onde você está indo. Apenas por uma necessidade que eu quero fazer, que eu preciso ter. E planos são feitos para ser alterados, roteirizados. Não é que você fez um plano hoje, que vai chegar daqui 1, 2, 3 dias, você não roteiriza isso. Mas só que você tem um caminho. Sim, claro. Se você não sabe da onde você veio e para onde você vai, cara, qualquer caminho serve. Então você precisa ter essa clareza. Isso é super importante. Cara, muito legal assim, a gente trocar essa ideia, falar sobre esse assunto que eu acho que é de extrema relevância. E aí, pra gente já encaminhando aqui pro final do nosso podcast, já quero deixar um recado para você que tá no YouTube. Pô, já dá aquela moral, já clica aí nesse joinha que tá aí. Já, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente tem um canal novo agora, que é um canal só de cortes. Então, todos aqui dos episódios, a gente pega os menores cortes ali de 4, 3 minutos. Vai estar também na descrição aqui desse episódio. As redes sociais do TAP também vai estar aqui, caso você queira trocar ideia com ele, cara, vai ser muito legal. TAP, algumas coisas que a gente sempre faz aqui no podcast, né? A primeira delas é deixar um recado pra galera. Assim, você passar uma mensagem de tudo que a gente falou. Se tiver mais alguma dica importante, cara, Rafa, isso aqui eu preciso falar pra essa galera. Passa pra eles, para depois a gente finalizar com uma mensagem. E a gente tá montando agora uma biblioteca. Então, todas as temporadas, cada convidado deixa um livro aqui de indicação para que a gente possa montar essa biblioteca, que vai ficar disponível no site disciplinafinanceira.com.br para que você possa adquirir as indicações aqui também. Cara, uma coisa que eu falo bastante com um parceiro meu, que ele é especialista em venda, as pessoas não fazem o básico. Faça o básico. Tá? No empreendedorismo, faça o básico. Qual que é o básico? Que é o que nós falamos aqui, um bom fluxo de caixa, a sua precificação. Se você não sabe, procura um profissional. Tá aí o Rafael, Felipe. Procura um profissional para fazer o básico, para te ensinar a fazer o básico. Mas quando você aprender, quando você entender toda a essência, quando você conseguir interpretar, faça o básico. Básico no seu atendimento. Cara, trate o seu cliente como se fosse o quê? Você. É o básico. É o básico. Como que você queria ser atendido? É o básico. A gente, às vezes, fala assim, pô, eu tô com um problema de saúde, mas você está fazendo o básico, você está treinando pelo menos 3 vezes por semana, você está tendo uma alimentação equilibrada, não estou falando uma restrição alimentar. É o básico. No seu relacionamento. Pô, Felipe, mas o que isso tem a ver com a empresa? Cara, o seu relacionamento interfere. Você está fazendo o básico, a comunicação com a sua esposa, com o seu esposo, é o básico. O que o ser humano está esquecendo é fazer o básico. E para que você... Eu falo que fazer o básico, né, na parte da rotina financeira é a mesma coisa que exercício. O exercício, aqui, a organização financeira é um exercício diário. Então, você quer ser organizado, é um exercício diário. Diariamente, você precisa fazer o quê? Anotar os seus gastos. Diariamente, você tem que ter um sistema, uma sistemática, para que todos os seus gastos sejam controlados. Todas as suas entradas sejam controladas. É um exercício diário isso. Tá? Esse é o recado que eu deixo para todos os empreendedores. Ótimo, cara. Assim, você tá pegando um gancho. Tem uma história que eu gosto muito que fala sobre um homem. Ele estava passando numa rua e ele sempre via todos os dias uma briga de 2 cachorros.
Ele sempre passava por essa casa, cara, e era uma treta, ele não queria entender. E ele parou um dia o dono, e ele perguntou pra esse dono, cara, por que esses cachorros sempre brigam? E ele falou assim, e qual deles ganha? Porque era uma briga que um ganhava, o outro não ganhava, o dono virou pra ele e disse, olha, eles se chamam maus hábitos e bons hábitos. Ele disse, beleza, mas como é que você sabe qual que ganha? Depende de qual que eu alimentei no dia. Então, qual o hábito que você está alimentando? O hábito saudável, aquele que é bom para você, para o seu negócio, ou aquele que está degradando o seu negócio? Porque todo aquele que você alimenta de forma diária é aquele que vai trazer melhor resultado. Nossa, muito massa. E livro, né? Autorresponsabilidade, já deixaram aqui na biblioteca? Não. Cara, eu acho que os livros que mudaram a minha vida foi o Autorresponsabilidade. Esse livro, ele é prático, ele é baratinho, ele é pequenininho. Se você focar mesmo em 2 dias, você lê esse livro. Só que ele trouxe uma transformação, uma visão. E se você está com um problema financeiro, tá? Na sua empresa e também na sua pessoa física, você vai entender que esse livro vai te ajudar. Ele vai ser um tapa na cara, um tapa de película assim na cara, que você é responsável pelo aquilo que você tem hoje. Se você tem dinheiro na tua conta, você é responsável. Se você não tem dinheiro, está negativo, você é responsável também. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós temos. Só tem uma coisa que nós não somos responsáveis. Por desastres naturais, catástrofes, né? Que isso a gente não é responsável, às vezes. Às vezes. Então, o restante, nós somos responsáveis. Ótimo. Galera, mais uma vez, muito obrigado por você que está aqui até agora com a gente. Tap, obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafa, todo mundo que vai assistir. Que veio lá de Campinas, falando porteira, portão. Aqui é mistura de R com X, um negócio meio louco, com fanho do resfriado. Tá indo bem, vai fluir. Mas, gente, agora, de verdade, obrigado pela sua participação. Você que está nos ouvindo nas principais plataformas de áudio, já compartilha no grupo da família lá, já manda lá para o seu amigo empreendedor, para sua amiga empresária, empreendedora. Ela precisa ouvir esse episódio. Você que está no YouTube, não deixe de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal. Eu sei que eu vou ter que falar isso todo episódio porque vocês não estão curtindo. Então dá essa moral aí para que a gente possa trazer novos convidados aqui. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Até já. Fui!